não esquece, Natália, Nanélia, Aline, de avisar que tem uma roda de conversa hoje às 19 horas. O link da sala está na programação. Na hora que entra lá dentro daquele, onde ficam os vídeos, né? Aí lá tem uma programação. Aí a hora que, o primeiro link lá é dessa sala. Aí vocês não esquecem de avisar. Eu também vou passando aí, pode ficar tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, fique à vontade. Estou no zap aí, tá bom? Ok. Você quer que te avise antes de encerrar ou não precisa? Sim, quero sim. Antes Ok. de, a hora que for começar também, você dá um toque. Às vezes dá para mim entrar, às vezes não dá. Se der para entrar, eu entro. Senão eu falo, não, pode tocar que está tranquilo. E aí procura seguir a ordem do que está na lista. Ok. Se às vezes alguém faltar na hora que você chamar, não tem problema, aí você passa para o final. Uhum. E se faltar, aí infelizmente você não tem o que fazer. Tá bom? Ok, tá bom. Tá já. E qualquer dúvida, estão online aí, tá bom? Ok. Gente, bom trabalho aí para vocês. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, todas. Ei, Nath! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vi seu nome lá, Léo. Falei assim, olha só quem está por aqui. Pode parar não, né? Não, não. Daqui a pouco os meninos chegam. Compartilhar aqui um pensamento só antes, porque eu não consigo ficar quieto, né? Tenho problemas. Mas agora ele deu até a nostalgia do ensino remoto aí, ó. Vendo o avatar do Thiago aí, o pezinho do Pedro, o Diquinho ali, o Diquinho, todo mundo com a câmera fechada. Eu lembrando. Microfone fechado também é lei. É lógico. Mas sendo sincero, eu não sinto saudade nenhuma do ensino remoto. Não, ninguém. Também não. Acho que ninguém tem, na real, né? Não. Que Para aluno foi ruim, para professor foi ruim. Nossa, eu nunca trabalhei tanto
enquanto professor como naquela época. Mas tá bom. Não foi tempos difíceis, mas tiramos boas lições disso, né? Espero que sim. Olha, como na escola, a lição não chega necessariamente a todos da mesma forma, no mesmo momento, né? Mas, de modo geral, acho que lições foram tiradas. Maria Beatriz, Alice. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Não, boa tarde. Boa tarde. Acho que o pessoal está esperando todo mundo entrar, chegar. Por enquanto, estamos aqui, batendo papo, jogando conversa fora. Sim, vamos esperar dar 1h30 para ver se o pessoal entra, né? Rafael ainda vai entrar também. Tem mais o terceiro integrante do nosso grupo, vai vir para a apresentação também. Qual que é o trabalho de vocês? Esticando a curiosidade. Assim, é o primeiro aqui. Olha, vamos começar então? Preparados, meninas? Acho que preparado é uma palavra muito forte. É bom, não precisa ficar nervoso não, só. É um momento importante para vocês. É bom. Léo, você estava nervoso na sua apresentação do seu mestrado lá? Nossa, tá. Então pronto. Mas é o que todo mundo fala. É difícil, mas é verdade. Não precisa ficar nervoso. Você vai ver quando passar, vai sentir um alívio. No mestrado, na qualificação do doutorado. Daqui a pouco tá chegando a defesa. Ai, ai. Eu vou entrar no meu tablet para poder acompanhar a apresentação, já que eu que vou apresentar o do nosso grupo. Ok. Já estou passando a sala para vocês, tá? Beleza. Bem-vindo, Rafa. Isso eu já sei que eu vou falar, mas tipo, aqui no bagulho da coisa. Eu falo 87,8%. O primeiro grupo tá todo aqui? Leonardo? Estamos todos aqui. Estão todos? Ok, a gente já tem os avaliadores também. Eu acho que podemos começar. Vocês querem mais alguns minutinhos? Eu acho que tá de boa, né? Já podemos começar, pessoal? Eu vou estar por aqui quietinho. Qualquer coisa, vai ser que comandam aí. Ok, aí vocês vão ter 15 minutinhos para apresentar, e aí depois os avaliadores vão ter uns 5 minutinhos para poder estar falando um pouquinho com vocês, tá? Tá bom. Fiquem à vontade. Maria Beatriz, vai fundo. Rafa, é com você. Então, Vou apresentar. pessoal, a gente vai compartilhar uma apresentação. Quando aparecer aí, se vocês estiverem vendo, vocês avisam, tá bom? Já compartilhou, Beatriz? Ou quer que eu compartilhe? Só espera um pouquinho que eu já estou compartilhando. Tá bom.
Tá no último. Vamos lá, pessoal. Rafa, você começa? Apresentando todo mundo? Tá. Posso falar? Então, aí ficando a curiosidade, como funciona um elástico? Esse foi nosso projeto, né, sobre o elástico. Quem fez foi eu, a Alice e a Maria Beatriz. Aí a gente vai explicar para vocês como é que foi o projeto. Maria Beatriz, vai passando quando ele falar próximo. Aí, Pode ir pro próximo. Aí, né, aqui é a introdução, né? No primeiro encontro, a gente discutiu sobre como pensa um cientista e os métodos científicos. Pode ir pro próximo. Aí, nosso projeto foi discutir uma pergunta para o nosso trabalho. E a gente decidiu a pergunta ser porque eu acho que estica. Pode ir pro próximo. E no terceiro encontro, a gente elaborou uma hipótese para testar a pesquisa. Pode passar. Aqui está uma introdução, né, da nossa primeira pesquisa. A força elástica é a relação de algo flexível a outra força aplicada sobre ela para mudar, consequentemente, após a força parar de ser aplicada. Ela retorna ao seu comportamento original. E nós também pesquisamos sobre a tensão elástica, e ela ocorre quando algum material é exposto a baixa tensão. Pode ir para o próximo. E aí também teve a lei de Hooke, que a lei de Hooke é o que define a deformação sofrida por algum objeto elástico quando a força é feita sobre ele. A fórmula que representamos a lei de Hooke é F igual a Kx. F representa a força, X, que é a deformação, e o K representa a constante elasticidade. E no quarto encontro, nós testamos nossa hipótese. Pode passar. Agora vamos falar sobre os métodos e os materiais. Nossa hipótese, elaborada com base na pesquisa, foi: o elástico com maior elasticidade vai levar o carinho para mais longe, pois terá uma deformação maior, como se fala na lei de Hooke. Primeiramente, pensamos que teríamos que fazer um carinho até que tivemos a ideia de utilizar um kit de Lego. Esses foram os carrinhos utilizados. Esse foi o primeiro aqui, o carrinho 1, ele é com as rodas menores. E esse foi o carrinho 2. Os carrinhos eram movidos a elástico. Para testar a elasticidade, pegamos 2 elásticos que, quando esticamos com a mesma força, deram comprimentos diferentes, como se mostra. Primeiro esticamos o elástico mais grosso e, quando esticamos e medimos na régua, deu 40 centímetros. Depois, usamos o elástico mais fino e, quando esticamos também, medimos na régua, deu 36 centímetros e meio. Esses foram os carrinhos em ação. Primeiramente, foi o carrinho 1, e a gente usou com o elástico mais grosso primeiro, e ele foi 102 centímetros para a frente.
Continuando no carrinho 1, a gente mudou para o elástico mais fino, e ele foi 77 centímetros para frente. Mudamos para o carrinho 2, utilizando o elástico mais grosso, ele foi 120 centímetros para frente. Continuando ainda no carrinho 2, usamos o elástico mais fino e foi 86 centímetros para frente. Fizemos isso para ver se o elástico com maior elasticidade faz o carrinho ir mais longe. Como mostra o elástico mais grosso, tanto no carrinho 1 e no 2, fez eles irem mais longe. Olha, vocês podem ver que dá para comparar que os resultados do carrinho 1 com o elástico mais grosso fez muito maior distância do que com o elástico mais fino. E isso também se repete no elástico 2. Com isso, nossa hipótese se comprovou, pois, como dito anteriormente, o elástico mais grosso fez o carrinho ir mais longe. E a gente fez outra tentativa até confirmar a nossa hipótese. Oi, meu nome é Alice e agora eu vou falar sobre a conclusão. Nós aprendemos sobre o método científico e conseguimos pesquisar um questionamento que tivemos porque o elástico estica. Pode passar, Maria Beatriz. Descobrimos a lei de Hooke, criada por Robert Hooke. Pensando nela, vimos que a força de um elástico é proporcional à deformação do elástico e ao tipo de elástico. Testamos a lei de Hooke com carrinhos movidos a elástico e diferentes elásticos, com elástico de deformação diferentes. O elástico mais grosso, de mais forma, proporcionou mais força para o carrinho, confirmando nossa hipótese. E essas foram as referências bibliográficas, e a gente agradece a atenção. Nossa, ele tocou. Parabéns ao grupo. Vou passar a palavra agora para os avaliadores. Vamos começar com a Lauren. Você pode fazer suas avaliações, perguntas, enfim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa, vocês estão de parabéns. Fiquei encantada com o trabalho, com os resultados. A hora que vocês começaram a falar ali, como eu não tenho muito estudo na área, fiquei pensando, nossa, será que o mais simples vai conseguir levar esse carrinho mais longe? E a experiência de vocês mostraram o contrário. Parabéns. A minha pergunta é mais geralzinha, tá? Eu queria que vocês nos contassem um pouquinho o que vocês mais gostaram na hora de desenvolver esse projeto. Tá bom? Fique à vontade aí para vocês falarem. O que eu mais gostei foi a gente fazer os testes com carrinho de Lego, porque com isso a gente conseguiu comprovar nossa hipótese e foi muito legal. A mesma coisa, eu gostei muito de testar e saber que nossa hipótese estava certa. Eu também acho que foi muito legal, né, fazer o teste com os carrinhos, e a pesquisa também acho que foi importante, foi legal. Posso falar também? Eu achei muito legal algumas opções que eles tomaram, foram os estudantes que tomaram, né? Então, por exemplo, a gente não tinha como medir a elasticidade, né? Então, para o pessoal da física aí, não sei se a Lauren é da física. Não? Então, é mais difícil medir isso aí mesmo, né? E eles mesmos propuseram um meio de ver qual seria a elasticidade, medindo na régua, com base no que eles leram na teoria, né? Foi um projeto curto, foram só 4 encontros, mas essa parte eu achei muito legal, que mostra que eles entenderam e foram lá e fizeram decisões deles e métodos deles de testar. Então isso acho que foi muito legal, que eu mais gostei. E o legal é que não ficaram com apenas um modelo, né? Porque poderia estar errado ali por causa do peso do carrinho. Então, no momento que eles pegaram 2 modelos de carrinhos, já começa a hipótese furar, que poderia ser a massa, na verdade, do carro, né? Muito bom, viu? Vocês estão de parabéns, eu fiquei encantada com o trabalho de vocês. Você quer falar alguma coisa, Natália? Alguma observação? Fique à vontade. Boa tarde, meninas. Eu sou a Natália, né? Prazer. Muito legal o projeto de vocês aí. Acho que essa é a proposta, né, de investigação científica. Acho que foi cumprida. Muito feliz.
E mais ainda, assim, com a questão da apresentação, porque eu estava vendo o vídeo de vocês que está lá no site, né, pra gente, de apresentação, e eu tinha ficado em dúvidas se eles tinham entendido a diferença de tensão elástica e plástica, porque vocês comentam sobre isso, né? Então, no videozinho lá, tem um slide que fala sobre as duas, que está um pouquinho confuso, porém, na apresentação de vocês, ficou mais claro, né? Então, a proposta de uma apresentação de um projeto científico é justamente esse. Às vezes, não sei se o Leonardo comentou com vocês, um dos últimos passos é justamente apresentar a minha pesquisa aos pares científicos, né? E é aí que a gente é colocado à prova. Então, assim, o legal de vocês terem apresentado é isso, tá? Então, acho que esse é o ponto que eu queria ter colocado, que uma dúvida que eu tinha, ela já foi sanada, tá bom? E mais uma vez, parabenizar, né, as meninas e o Rafael, e o orientador que foi o Léo, tá bom? Muito obrigada, gente. Parabéns. Alguma observação, Aline? Pode ficar à vontade. Olá, eu gostaria de dar os parabéns, né, para eles. Eu também achei muito legal o trabalho deles, né? Essa questão da tensão elástica e plástica, né? Eles já responderam, ficou bem esclarecido. A mesma coisa a colega, né, que perguntou sobre como esse trabalho de metodologia científica, né? Vocês gostaram? Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Continuem, né, nesse projeto, né? Que sempre tem uma segunda continuação, né, como a gente sempre diz, que aos poucos vocês vão descobrindo mais coisas referente a esse trabalho. Vocês estão de parabéns. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos prosseguir? Ok. O grupo que vai falar sobre a utilização de fibras naturais na confecção de telhas, fibrocimento sustentáveis, já está aqui? Não? Tem algum outro grupo aqui? É o grupo do robô seguidor de linha. Robô seguidor de linha? Ok. É só esse que tá? Creio eu que sim. Ok, não, vocês podem começar a apresentar, então. Podemos começar, então? Uhum. Então, vai lá. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos, alunos e professores aqui presentes. Me chamo Thiago, sou estudante no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM Campus Uberlândia. Nós iremos apresentar o nosso trabalho, que é um robô seguidor de linha. Como é a minha primeira vez apresentando aqui no Ciência Viva, eu gostaria de saber se precisa ter alguma sequência para apresentar. Se, por exemplo, eu já posso mostrar o diário de bordo e como proceder. Mas antes disso, eu queria também apresentar os meus parceiros que me ajudaram a desenvolver esse trabalho. São eles o Felipe Matheus Ribeiro, o Rafael Baruch Silva, e o Iron Nicolas Cláudio Martins e o Pedro Lucas Rezende Faria. Então, vou começar a apresentar. Sobre sua pergunta, você pode ficar à vontade, viu? Apresenta na ordem que você preferir. Ok. A apresentação já está aparecendo? Está. Ok. Então, só novamente, recapitulando os nossos integrantes. Nosso orientador é o professor Dr. Ney Oliveira de Souza e o professor Dr. Rogério Ribeiro Cardoso. São professores aqui na instituição. O professor Ney, ele atualmente dá aula de eletricidade e também consegue nos ajudar em alguns outros assuntos. Então, o slide está dando um problema aqui, a questão da internet aqui no campus não é muito boa, então peço desculpas. Então, acho melhor começar apresentando o diário de bordo. Nós começamos o trabalho do seguidor de linha neste ano para apresentar na Semana Multidisciplinar do IFTM, a FEICOM, a Feira de Conhecimentos.
O trabalho teve alguns propósitos iniciais, que infelizmente não foram para frente, mas no final nós conseguimos reunir todas aquelas ideias principais, conseguimos avançar até um certo limite. Vou passar aqui. Nós aqui apresentamos como começamos a nossa comunicação, os integrantes dos grupos. Foi um trabalho extremamente longo. Nós também falamos aqui, quando a gente se juntou para propor os componentes eletrônicos que nós iríamos usar para a construção do robô. Nós juntamos também fizemos meio que uma espécie de vaquinha para adquirir esses componentes. E foi quando nós começamos, por meio do Tinkercad, a modelar o que seria o nosso circuito. Aqui nós temos um primeiro protótipo inicial. Nós também temos aqui o primeiro protótipo do que seriam os motores do nosso robô, que nós retiramos esses motores aqui de um CD-ROM, daqui do campus. Infelizmente, nós tivemos que trocar porque ele não tinha torque o suficiente, ou seja, ele não estava aguentando o peso do robô. Nós também aqui começamos a apresentar os primeiros protótipos, saindo do papel. O primeiro protótipo do nosso robô, ele encheu de fita. Aqui fazemos algum teste com os LEDs, ver se está tudo tranquilo. Fizemos alguns dias, chegamos no dia da feira de semana multidisciplinar de conhecimentos, conseguimos apresentar com grande vigor. Até então, na área de exatas, nós conseguimos o primeiro lugar daqui do campus. Creio que para nós, que somos estudantes da primeira série, isso foi um mérito muito grande, porque foi a nossa primeira feira. Eu admito que não esperava esse resultado, mas vamos parar de enrolação, vamos apresentar o nosso trabalho. Robô seguidor de linha. Iremos apresentar os conceitos básicos, o que é a eletrônica, componentes usados e as suas funções, como o nosso robô funciona, as aplicações do sistema seguidor de linha e a conclusão. Então, o que é a eletrônica? Meu nome é Ivan, como o próprio Thiago aqui fala, e eu vou falar um pouco sobre o que é a eletrônica. A eletrônica nada mais é do que a gente estudar dispositivos eletrônicos que conseguem interagir com a corrente elétrica, no caso sendo o movimento de elétrons livres em um circuito. Isso a gente pode, como fala, por exemplo, aumentar a corrente amplificada, diminuir, eu posso travar a corrente, entre outras, diversas funcionalidades aí. Então, em todo lugar, a eletrônica está presente, atualmente. Componentes. Os componentes do nosso circuito são LEDs e diodos, resistores e potenciômetros, LDRs e transistores. A gente vai estar falando cada um de tópicos e iremos começar pelos LEDs. Então, basicamente, o LED é um diodo que emite luz. Ele é muito importante no nosso circuito. Mas, afinal, o que é um diodo? O diodo é um componente também da eletrônica que permite a barragem da corrente elétrica em um único sentido. Vou dar um exemplo. Quando você coloca umas pilhas ao contrário num controle remoto, por exemplo, ele não queima e também não funciona. É porque existe um diodo, ele faz um bloqueio dessa passagem dessa corrente. Agora, se você colocar no sentido certo as pilhas, a corrente elétrica passará normalmente, ele funcionará tranquilo. Um exemplo onde a gente usa LED, citar dois. Um monitor, por exemplo, de computador e a lâmpada é o principal exemplo. Resistores e potenciômetros. Eu aqui de novo, para explicar resistores e potenciômetros. Para explicar resistores, eu posso citar o exemplo do Titanic. O Titanic, né, ele foi um navio que naufragou em 1912. Acabou batendo ali num iceberg. O que era o iceberg no trajeto ali do Titanic? Era uma resistência. E um resistor nada mais do que é isso. É uma resistência à passagem da corrente elétrica. É um opositor a essa passagem. E, geralmente, eles têm um valor fixo. Aqui, nos próprios slides, vocês conseguem ver um resistor, né, que são esses dois fios com esse cilindro no meio. Como eu falei agora, eles possuem um valor fixo. Já os potenciômetros são, nada mais ou menos, que resistores, só que você consegue variar eles. Eles possuem algumas linhas de grafite ali, né, que quando você vai alterando a resistência, você consegue, de acordo com a sua necessidade, por exemplo, igual nosso robô aqui, a gente usou para regular a sensibilidade dos motores.
ele ficar mais rápido ou talvez um pouco mais lento. Também posso citar o exemplo de um headset, né, um fone de ouvido, que quando você aumenta ou diminui o volume naquelas rodinhas, você está basicamente aumentando e diminuindo a resistência ali do circuito, né, do fone. Agora vamos falar também sobre os LDRs. Olá, Carol, aqui. Os LDRs. Os LDRs são um componente um dos mais importantes, se não o mais importante, mas também um dos mais simples. Assim como o Mário falou, o LDR também é um resistor. E também tem sua potência variável, assim como os potenciômetros. Só que sua resistência varia de acordo com a luminosidade. O LDR nada mais é que um resistor fotossensível. Então, quando varia a luz, varia a resistência. Agora vamos falar sobre um dos últimos componentes, que são os transistores. Oi, meu nome é Felipe e eu vou apresentar sobre os transistores. O transistor, ele é um dispositivo semicondutor. E ele tem várias funções, mas as duas principais, que é uma que ele está operando aqui agora, é como chave e desliga, sabe aquele interruptor? E também como amplificador de sinal. Aqui nesse robô, ele está funcionando como amplificador de sinal. Então, basicamente, agora a gente falou bastante sobre os componentes, mas, afinal, como o nosso robô funciona? A gente primeiro precisa entender a dualidade da nossa pista. Depois, se eu tiver ainda tempo, nós gostaríamos de apresentar o nosso vídeo, só para vocês entenderem melhor essa parte na prática. A nossa pista ela tem um contraste notável de cores. Ela possui a cor branca e preta, e essas cores possuem propriedades físicas diferentes. Enquanto a cor branca ela consegue refletir muita luz, a cor preta faz o contrário, ela absorve muita luz. E assim a gente tem o funcionamento básico do nosso robô. O LDR, como dito anteriormente, ele é um resistor fotossensível que varia a sua sensibilidade de acordo com a iluminação presente que incide nele. Então, a nossa pista, o robô está, abre aspas, programado, já que nós não usamos programação no nosso robô. Esse é um ponto que vale ressaltar. O LED está sempre ali emitindo aquela luz, então o LDR está sempre com um valor constante de luminosidade. Mas isso deixa de ser verdade de uma curva. O robô seguidor de linha, ele normalmente só precisaria fazer uma função básica, que é seguir uma linha reta. Só que isso não é verdade na nossa pista, porque a nossa pista possui curvas. Então vamos supor que eu tenho uma linha reta aqui, e eu tenho uma curva, e a minha mão é o nosso robô. O robô vai chegar a um ponto onde um dos L10 vai sair para fora da pista branca. E o que vai acontecer então? Como o LED está constantemente emitindo luz, na hora que o L10 sair de fora da pista, a resistência dele vai aumentar, porque a luz vai ser extremamente absorvida, então a resistência dele aumenta, ele vai interpretar essa resistência e vai mandar esse sinal para o transistor. O transistor vai receber a mensagem e vai meio que falar o seguinte para o circuito: se a resistência continuar aumentando, o motor vai parar e o robô não vai mais andar. Então, o que o transistor faz no nosso circuito? Ele simplesmente amplifica a corrente daquele motor. Por exemplo, se o LDR da esquerda saiu para fora da pista, o motor da esquerda vai girar mais rápido que o da direita. E se um motor gira mais rápido que o outro, o robô faz a curva. O nosso robô, vale ressaltar que ele recebeu o apelido de PRC, e assim ele continua a sua linha pré-determinada normalmente. Agora a gente vai falar um pouco também da aplicação. A principal aplicação de um sistema seguidor de linha são nas indústrias. As indústrias muitas das vezes usam programação nos robôs, mas não deixa de ser um sistema seguidor de linha. Por quê? Porque eles traçam uma linha pré-determinada. Sexta-feira passada eu tive uma viagem institucional e eu tive a honra de estar no laboratório aberto da Huawei. E lá nós tivemos uma palestra e o nosso instrutor, ele disse: a Huawei adaptou uns galpões deles para ter. Então, a principal aplicação do nosso robô é essa: automatização. Agora nós falaremos um pouco aqui da conclusão.
Então, a gente falou basicamente na nossa apresentação a eletrônica, citamos os componentes, citamos como o robô funciona e citamos a principal aplicação do robô seguidor de linha. Vale ressaltar também, que foi um ponto nosso, que a gente esqueceu de falar nessa apresentação, robôs seguidores de linhas normalmente demandam o uso de um software. E o que é um software? O software nada mais é do que a parte lógica de um sistema, é a programação daquele sistema. Nós quisemos abdicar totalmente da programação e quisemos usar apenas o hardware. E o que é o hardware? O hardware nada mais é do que a parte física de um sistema. Por exemplo, a placa-mãe do seu computador, a memória RAM do seu celular. Tudo isso são componentes de hardware. Com isso, nós apresentamos as referências que utilizamos durante a nossa pesquisa. E é isso, agradecemos a atenção de cada um, estaremos abertos a dúvidas e muito obrigado. Parabéns ao grupo, muito legal o trabalho de vocês. Eu vou passar agora a palavra para os avaliadores poderem estar tirando dúvidas, enfim, falando alguma coisa com vocês. Além disso, você tem alguma observação? Enfim, pode ficar à vontade, tá? Aline. Oi, meninos, gostei muito do trabalho de vocês, tá? Vocês têm domínio do conteúdo mesmo, deu para ver toda a explicação, muito boa a apresentação dos slides de vocês, como o vídeo também, né? Gostei muito já do diário de bordo de vocês, também já ser digital, porque eu ainda trabalho com meus alunos no caderninho, né? Escrito manualmente, né? E aí, quando eu vejo, assim, já digital, assim, acho muito legal. Vocês estão de parabéns, assim, foram muito claros nas explicações de vocês, não deixando nenhuma dúvida, né? E estão de parabéns mesmo. Obrigado. Natália, pode ficar à vontade. Olá, meninos. Belo trabalho, né? Concordo com a Aline, vocês têm muito domínio do que vocês estão falando. Eu senti falta de uma coisa. O que eu não consegui perceber foi a questão de um processo de investigação científica, né? Eu entendi que vocês já sabiam onde vocês queriam chegar, como fazer. O que eu vi foi assim, vamos testar os protótipos do robô, né? Mas assim, a questão assim, qual que era a pergunta, tal, isso eu não achei que ficou muito claro, tá? E o processo de investigação científica propriamente dito, né? Com perguntas, levantamento de hipóteses, vocês foram meio que já para o experimento e fazer um robô funcionar, né? Então, assim, foi só isso que eu senti falta, tá? Mas de resto, outras dúvidas que eu tinha, que assistindo o vídeo de vocês, eu fiquei com várias dúvidas, eu anotei aqui, e após a apresentação de vocês, com o diário de bordo, as explicações, eu só fui dando um ok, que foi assim, não, isso aqui tá explicado, isso aqui tá explicado, isso aqui tá explicado, né? Então, a apresentação de vocês foi muito legal, muito bacana a visita técnica que vocês fizeram também, né? Mas essa visita foi aqui em Uberlândia ou foi em outro lugar? Porque teve uma hora que o vídeo deu uma travadinha, aí eu perdi algumas informações. Essa viagem foi uma viagem de um grupo de estudos aqui do IFTM. Ela foi para São Paulo, nós fomos direto para a capital e lá nós tivemos a oportunidade de estar visitando o Open Lab da Huawei. Natália, já respondendo um argumento seu anterior sobre a pesquisa científica, nós, desde o início, nós já tínhamos realmente um conhecimento sobre o que iríamos fazer, então a gente já foi direto ao foco. Só que o porquê que a gente escolheu o robô, isso aí já vem de diálogos desde o início do ano, desde que quando a gente teve o conhecimento da feira, e a gente, por fazer parte de um curso técnico em internet das coisas, a gente já queria muito trabalhar com algum conteúdo nessa nossa área. Aí, por isso, a gente já foi direto ao foco, já falou, não, vamos fazer um robô, e agora como o robô vai funcionar é outros 500. Mas peço desculpas pela falta dos argumentos sobre iniciação científica e agradeço os comentários.
Não, tá muito bacana, gente. De parabéns a instituição. Vocês estão de parabéns, a instituição está de parabéns também, viu? Parabéns. Pode ficar à vontade, Lauren. Então, quero parabenizar o grupo. Muito bom o trabalho de vocês. Como as meninas já falaram, né? Está bem explicado, a gente compreende. A minha pergunta era, o que mobilizaram, né? Vocês a escolha da temática. Por quê? Vocês estavam com tanto desejo de estudar sobre os robôs. O que mobilizaram vocês a essa temática? Como dito para a Natália, nós fazemos curso técnico em internet das coisas. Ou seja, nós mexemos a toda hora com programação e automação. Vocês querem falar um pouco? Vamos citar que o curso Internet das Coisas, ele é o sucessor do curso Manutenção, Esporte e Informática, aqui do campus do Uberlândia. Então, é basicamente a mesma coisa, assim, com algumas matérias diferentes. Então, a gente aprende o básico ali, né, por ser um curso técnico, mas a gente aprende coisas muito legais sobre, basicamente, as áreas exatas aí. O ponto de por que a gente escolheu é porque o que acontece? Tipo, o conceito do nosso curso é interligar as coisas e automatizar. Então, a gente já falou, cara, vai ser esse mesmo. Porque tem tudo a ver. Aí, só dando mais uma reforçada sobre as perguntas, nós estamos a toda hora mexendo com programação, mexendo com software, mexendo com hardware. Então, a gente pensou, já que é um gosto geral de mexer com automatização, por que não automatizar, por exemplo, um robô? Então, foi isso que a gente fez. Eu acho que esse foi um dos maiores motivos para... Sério? Não, tranquilo. Peço desculpas pela conexão, que a internet do campus aqui é meio ruim. Então, foi basicamente esses motivos que nos levaram a estar escolhendo o robô. Ótimo. Muito bom ouvir vocês, né, explicando o porquê, né? E, às vezes, o que faltou ali, igual a Natália comentou, é só de vocês levantar uma hipótese, colocar essa hipótese antes de começar a desenvolver. Então, olha, a temática vocês escolheram, e depois que vocês conversando aqui, ficou muito claro para você que era a hipótese. Como fazer, né, esse robô? Às vezes, vocês colocarem ela na próxima apresentação, mas assim, no mais, gente, o trabalho está maravilhoso. Vocês estão de parabéns para falar aqui em público, eu fico admirada. Eu tenho muita dificuldade. Terminei meu doutorado assim, ó, falando só quando era obrigada. Não fosse obrigada, eu não falava. Então, assim, eu fico muito encantada de ver vocês, né? O grupo de vocês, o primeiro grupo que apresentou tão novinhos, com esse desejo, com essa coragem toda, gente. Vocês estão de parabéns, viu? E mocidade, assim, maravilhosa. Parabéns para todos. O pessoal do Colégio Marista já está aqui? O professor Leonardo está com a mão levantada. O senhor tem algum comentário? Alguma pergunta? Posso fazer? Não sei se tem o tempo aí. Pode sim. Desculpa, eu não tinha visto. Fica à vontade. Ô, Thiago, uma coisa que eu achei muito interessante no projeto de vocês, eu queria saber como foi a tomada de decisão, né? É justamente não usar o software, né? Como é que vocês optaram por usar só o hardware? Porque é mais difícil, né? No software a gente já tem isso muito mais fácil, já tem programação pronta, às vezes você compra a pecinha, já programa e beleza. De onde veio aí esse desafio de fazer só com o hardware, cara? Porque é muito difícil, né? A gente tem que saber, cara, para você fazer a curva com o hardware, você tem que entender a dinâmica do movimento, entender um pouco enfim, tem muita física envolvida, né? Movimento circular. Na nossa visão, foi muito mais fácil estar trabalhando com hardware do que com software. E também teve um grande empecilho, que foi a ausência da placa Arduino. A gente não tinha o Arduino, por exemplo, eu adquiri um. E só para lembrar, o Arduino é uma placa e ela aceita código. Ou seja, nós conseguimos desenvolver códigos a partir dela. A placa Arduino é um microcontrolador. Aí tinha essa ausência da placa do Arduino, então a gente pensou, olha, a gente gosta de programar, a gente gosta disso, mas não vem ao caso.
Aí foi que a gente conheceu os vídeos do Iberê, os vídeos do Mochila. A gente viu aquilo, eu achei aquilo, por exemplo, eu achei aquilo sensacional. A gente foi e falou, vamos tentar. Até então, uma parte muito boa de ver esses vídeos foi que, na hora que a gente aplicava o exato circuito que eles apresentaram nos vídeos, não dava certo. A gente viu os vídeos, montou o circuito, testou, não deu certo. Viu o vídeo do mochileiro, testou, não deu certo. Aí foi futricando ali o circuito, futricando entre aspas, que a gente conseguiu que bastava trocar a conexão de um fio ali e pronto, estava funcionando. Então, mesmo vendo 2 vídeos, a gente ainda teve que fazer muita coisa para tentar ver o robô funcionando na prática. Ah, ótimo. Só mais um comentário, então. Tá, Tiago, aí, ó, vocês fizeram pesquisa. Esse processo da testagem que vocês fizeram de replicar outros vídeos e não ter dado certo. E aí vocês foram tentar outra hipótese. E se a gente mudar o fio, será que vai dar certo? E deu. Isso, era isso. Tá vendo? Era isso que eu senti falta, tipo, a descrição dessas hipóteses, a gente testou isso não deu certo, então a gente foi para outra hipótese. Se trocar o fio, trocou, deu certo, foi por isso que a gente seguiu esse caminho. Pronto. Vocês só tinham que ter descrito o que vocês fizeram. Tá certo? Então vocês fizeram pesquisa, vocês só não deixaram ela descrita exatamente. Ela não ficou tão explícita assim, porque ela de fato estava incluída, só que ela estava no diário de bordo. Só que nosso professor esqueceu de anexar o diário de bordo, aí não apareceu lá no. Tá tudo bem, mas a apresentação é para isso também, tá bom? Então, só para diversificar que você não se preocupe, vocês fizeram e tá tudo certo agora, então tá mais claro ainda, tá bom? Obrigada, Léo, aí por ter feito a sua pergunta, que é isso, os meninos conseguiram trazer mais esse adendo. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente pode ir para outros grupos, né? Um ponto também seria que o professor, se eu não me engano, foi o Leonardo, ele falou por que a gente optou pelo hardware e não pelo software. O que acontece? Tipo, muitas pessoas como eu e todo mundo que está aqui, a gente já entrou nessa escola sabendo, tipo, eletrônica. Então, era muito mais fácil para a gente manipular. Então, mais uma vez, em nome do grupo, em nome do Pedro, nós agradecemos as perguntas, agradecemos os pontos e muito obrigado pela atenção de cada um, gente. Mais alguma observação? Ok, nós vamos passar agora para o Colégio Marista. Eles vão apresentar sobre utilização de fibras naturais na confecção de telhas fibrocimento sustentáveis. Podem ficar à vontade. Boa tarde. Na verdade, eu vou apresentar sozinho. Alguns colegas tiveram um imprevisto, não vão conseguir aparecer. Aí eu vou passar o vídeo do nosso trabalho e logo após vou fazer algumas complementações. Ok. Tá sem som, é assim mesmo? Olá, esse é o vídeo de apresentação do trabalho Telha Fibrocimento Sustentável, utilização de fibras provenientes do resíduo da indústria sucroalcooleira. Os integrantes dessa pesquisa são Davi Santiago, Pedro Salles e Luiz Gustavo como pesquisadores, Maísa Silva como orientadora e Amanda Couto como co-orientadora. Introduzindo, em abril de 2021 iniciou-se a pesquisa, que está incluída no Grupo de Estudos e Pesquisa e Inovações Tecnológicas. De antemão, gostaríamos de agradecer ao grupo pela oportunidade. O GPIT trabalha considerando como eixo principal a sustentabilidade, e o discernimento acerca dela assenta-se como um assunto em voga para a sociedade. Destaca-se a preocupação do grupo com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, considerando que a cana-de-açúcar é uma cultura centenária e uma das bases da economia brasileira, tem-se a aproximação com o bicentenário da independência do Brasil, tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
A pesquisa tem como tema transversal a sustentabilidade. Nesse sentido, o objeto de estudo é a inserção de fibras naturais provenientes do resíduo da indústria sucroalcooleira na massa cimenteira para substituição das fibras sintéticas atualmente utilizadas. Destaca-se a preocupação quanto à fabricação técnica das telhas em relação às propriedades. Desse modo, define-se a pergunta de pesquisa, a qual é: qual fibra natural, tratada ou in natura, mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de telhas fibrocimento? E, consecutivamente, através de estudos e revisões bibliográficas, a hipótese que a fibra de cana-de-açúcar tratada mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de placas fibrocimento, contribuindo com a resistência mecânica. O objetivo delimitado pelo grupo, o qual define-se analisar qual fibra natural, tratada ou in natura, mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de telhas fibrocimento, que advém da nossa pergunta de pesquisa. Focamos nosso estudo na fibra que se destacou durante as revisões bibliográficas, atrelada e ampla disponibilidade desse material na região. Chegando à fibra de cana-de-açúcar. Considerando o processamento desse material pela indústria sucroalcooleira, temos como matéria-prima a ser analisar o substrato da geração de álcool de energia. Destaca-se a parceria firmada entre o grupo e um desses geradores de resíduo, de modo a obtermos a matéria que serão utilizadas nos testes. A metodologia da pesquisa baseia-se na metodologia de engenharia. Utilizamos como material de apoio o curso ofertado pela FEBRACE, a reunião com orientadores, onde discutimos sobre o projeto e realizamos o diário de bordo, o cronograma, realizado frequentemente para a organização da pesquisa, o levantamento bibliográfico, no qual realizamos a leitura de artigos, relatórios e outros variados textos, para a confecção de uma síntese e discussão em relação a temas diversos. Feito semanalmente, variando entre textos coletivos e individuais, os minicursos realizados pelo GPIT para formação. Dentro da revisão bibliográfica, temos a estruturação da pesquisa em diferentes tópicos. Dentre eles, destaca-se o estudo sobre o cimento, telhas de fibrocimento, estudando fibrocimento e modelos de telhas, a revisão sobre fibras, analisando as suas características e abundâncias na região, delimitação das características das fibras naturais, analisando aspectos que concernem as principais características das fibras escolhidas. Após uma vasta revisão bibliográfica, adicionamos em nosso cronograma a realização de 2 testes, que foram cumpridos de acordo com todas as normas da ABNT, sendo realizado com todas as EPIs apropriadas. No primeiro teste, foi o corpo de prova, onde testamos qual seria o melhor molde para desenformar, chegando ao resultado que o corpo de prova cortado lateralmente e untado com óleo vegetal alcançou o objetivo. Além de um teste de decomposição das fibras, onde analisamos cada uma delas com variados intempéries, tais como a terra, a água e a própria fibra natural, para análise referente à necessidade de tratarmos a fibra, chegando ao resultado que a melhor maneira seria tratando-a. Temos a delimitação das ações de pesquisa, análise da fitogeografia brasileira, em destaque a do Triângulo Mineiro, análise do aspecto social, chegando ao resultado favorável para a utilização de outras fibras, teste de decomposição das fibras e corpo de prova, cumprimento das normas e técnicas impostas pela ABNT para testes, parceria com a indústria sucroalcooleira para obtenção dos resíduos, registros das ações de pesquisa em um diário de bordo e uma vasta formação dos alunos. Dessa forma, acredita-se que, como impacto dessa pesquisa, pretende-se obter uma telha de fibrocimento sustentável que seja tão eficiente quanto as convencionais, em relação à resistência e custo, além de atender aos requisitos da construção civil quanto à resistência. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida ou contribuição, estamos à disposição. Então, primeiramente eu gostaria de adicionar que depois desse cronograma, a gente fez mais alguns testes que não foram pautados no vídeo. Um deles foi um corpo de prova, utilizando a fibra fervida 5 minutos e a fibra em água natural. Já com esse corpo de prova, a gente conseguiu perceber que é considerável a diminuição do peso do corpo de prova, que consecutivamente impactaria ali na questão do madeiramento de uma casa, por exemplo. Mas, além disso, a gente percebeu, e eu gostaria de destacar aqui, que dentro da questão social do nosso projeto, quando se trata de só ter uma fibra, não é bem assim que funciona. Se você conseguir achar em sua região alguma fibra mais abundante que essa, com mais ou menos os mesmos parâmetros ali em termos de dureza e maleabilidade, principalmente, além da não absorção da água, você pode sim trocar, substituir, e utilizando a mesma receita que a gente, você conseguiria fazer uma telha com as mesmas características. A gente também fez um molde e uma telha. Ela teve muitas fissuras, mas foi principalmente na hora de desenformar
porque quando a gente está falando de molde de telha, a gente só consegue comprar um molde se for para citar algo com cerca de 50 a 100 telhas ali enfileiradas para se fazer. E a gente precisaria de 1 ou 2 para realização de testes, o que é inviável para comprar. Então, por isso, a gente está fazendo o molde manualmente, o que deu alguns problemas, mas que já vão ser resolvidos. E é isso. Desde já eu agradeço, mas vou esperar as dúvidas de vocês. Parabéns pela apresentação. É muito legal o projeto. E vou passar para os avaliadores agora, conversar com você. Natália, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde. Você é o Davi, o Pedro, o Luiz? Davi. Davi, prazer. Davi, parabéns pelo projeto. Eu, achei o videozinho já bastante elucidativo, mas lendo o projeto de vocês, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, assim, né? Lá vocês comentam sobre a necessidade de trocar o amianto, né, nessa questão das fibras, que participava aí disso. Eu só não entendi exatamente como é que para que o amianto servia, e a fibra, o que nessa troca vai servir, né? Porque a indústria também está com meio que esse problema, assim. O amianto, ele era o quê? Dava uma liga na hora de você fazer essa massa das telhas? Só isso que eu fiquei com uma dúvida. Aí, trocando o amianto por uma fibra natural, ela vai servir como o quê? Nessa massa, digamos assim. Então, muito obrigado. Primeiramente, o amianto ele é perigoso, prejudicial à nossa saúde, ele já foi, inclusive, retirado em sua maior parte. A gente vai ver ele sendo utilizado ainda em alguns lugares, muito poucos, que talvez ele não tenham condição de trocar, algo desse tipo, mas ele era utilizado ali na massa, como uma fibra para adicionar resistência a algumas outras propriedades. Entendi, não, beleza. E aí as fibras naturais é com esse mesmo propósito, né, de adicionar essa resistência, alguma coisa nesse sentido. Sim, ela vem também com uma pegada ecológica, porque justamente a fibra que a gente utiliza ali, a gente está falando do Triângulo Mineiro, então a gente tem uma vasta produção de cana, a gente utiliza ela como um subresíduo da indústria, inclusive com algumas parcerias firmadas, algumas não, uma parceria firmada com uma dessas indústrias, que fica em Catalão, mas que a sede é em Catalão, mas planta aqui na região toda, principalmente ali em Tuiutaba. E a fibra ela viria também para adicionar resistência, mas também para dar um descarte para aquela fibra, para que ela não fique ali, porque ela fica em cima do solo jogada, de maneira aleatória. Entendi. Não. Beleza, obrigada, viu? Parabéns mais uma vez pelo projeto do grupo. Pode ficar à vontade, Lauren. Boa tarde, né, Davi, que chegou um pouquinho depois, né? Então, Davi, parabéns pelo trabalho, né? Gostei muito. E eu fiquei aqui pensando, né, que vocês fizeram o grupo no todo esse processo de investigação bem detalhado mesmo, né? Até separar aí a metodologia. Eu queria que você nos contasse um pouquinho por que vocês optaram pela metodologia de engenharia na pesquisa de vocês. Então, o que acontece? Principalmente porque a vocação nossa, a vocação do grupo é exatas e é a vontade, principalmente minha, mas também de todos os outros, é fazer algum tipo de engenharia. Então, por aqui, a gente, na iniciação científica, tem a oportunidade de ver como que funciona essa área e tal. Mas, além disso, a metodologia de engenharia ela é totalmente focada para a produção de um produto, que se encaixa totalmente com o que a gente quer. Porque, dentro de outras metodologias científicas, a gente tem a produção de produtos também, mas ela é mais ampla. Você pode, talvez, não entregar um produto, mas entregar algo teórico e não somente prático. Essa seria a diferença. Muito bom, viu? Vocês estão de parabéns. É isso, não tenho nada a complementar. Pode falar, Aline. Oi, gostei também muito do trabalho, né? Eu tô ficando meio porque a minha conexão tá muito ruim, aí eu tô desligando a imagem, voltando, porque senão fica caindo, tá? Não é, né? Senão vão pensar, não tô prestando atenção, mas é que fica a internet aqui no Rio Grande do Sul hoje tá complicado na minha cidade. Chovendo, aí fica difícil.
Não, gostei muito do trabalho, né? Como eu sou da área da biologia, essa pegada ambiental aí eu acho muito importante, eu acho muito válida, e eu fico muito feliz que vocês já, né, estão nessa área, já buscando, né, novos recursos para nós proteger a nossa natureza, né? Então, de parabéns, eu gostei muito, né, né, desse estímulo, né, de preservação do ambiente, de, quem sabe, futuramente, uma linha de produção, né, dessa telha, né, que ajuda, né, o meio ambiente e também colabora, né, com a preservação. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Mais alguma observação? Ok. A escola Ezeba está aqui, presente? Estamos sim. Ok. Então, a gente vai passar para o trabalho da escola Ezeba, que é produção de piso tátil a partir da reutilização de isopor, uma medida de inclusão e sustentabilidade. Vocês podem ficar à vontade. A gente teve o mesmo ocorrido do grupo passado, então só eu vou estar apresentando, representando o grupo. E é isso. O nosso projeto, primeiramente denominado Produção de piso tátil a partir da reutilização de isopor, uma medida de inclusão e sustentabilidade. Nós somos pesquisadores do GPIT, Grupo de Estudos e Pesquisa e Inovações Tecnológicas. Os participantes dessa pesquisa são a Clara Cristina de Oliveira, Eric Nunes Lima e Rafaela Botelho Fernandes. Nós somos orientados pela professora Maísa Gonçalves da Silva e co-orientados pela Amanda Couto da Costa. Primeiramente, é importante destacar o conceito de piso tátil, que são faixas ou placas fixas no chão, a fim de auxiliar a locomoção das pessoas que possuem deficiência visual. Outro ponto importante é o conceito de sustentabilidade, que é a capacidade de satisfazer as necessidades atuais sem prejudicar as gerações futuras. Assim, o projeto tem como pergunta de pesquisa qual a viabilidade da inserção de fibras naturais em composto à base de poliestireno na confecção de placas que possam ser utilizadas na fabricação de pisos táteis. Então, a gente tem como hipótese que é sim possível confeccionar essas placas à base de composto de poliestireno, sendo viável a inserção de fibras in naturas para a fabricação dos pisos. O objetivo geral do nosso projeto é avaliar a viabilidade da inserção dessas fibras do composto à base de poliestireno na confecção de placas que possam ser utilizadas na fabricação do piso tátil, de baixo custo e sustentável. E alguns dos nossos objetivos específicos é revisar o material utilizado considerando solventes limitados, investigar qual é o melhor solvente e a melhor fibra para a utilização na produção das placas e analisar os dados obtidos com base nos parâmetros já definidos. Justificamos a nossa pesquisa pontuando principalmente o nosso interesse, aptidão e curiosidade também pela área de exatas, pensando nossa atuação como uma forma de abrir portas incentivando outros alunos. Destacamos também a divulgação do piso tátil por conta do espaço que a prática vem ganhando em diversas áreas profissionais durante os anos. E pontuamos também o desenvolvimento sustentável, que ele está sendo aplicado pela utilização desses materiais escolhidos, tendo total conexão com os tripés da sociedade, da sustentabilidade, que é o social, econômico e ambiental. Pensando no consumo de isopor vem aumentando durante os anos, seu uso está intensificando, principalmente na pandemia, já que os pedidos por aplicativos de entrega e o uso de embalagem têm aumentado. Pensar uma destinação para esse isopor é totalmente importante. Com isso, a gente pode citar a divulgação da pesquisa, que está buscando conscientizar essas pessoas em relação à reutilização, fazendo uma relação social também. Economicamente, a gente está pensando no alto custo dos pisos atualmente, então, no mercado como nosso produto, e esperamos que no final a gente vai conseguir reduzir esse custo ao máximo de uma forma inteligente, possibilitando também o acesso para ter uma maior utilização. E ambientalmente, a gente pensa no aproveitamento do isopor, já que geralmente ocorre o descarte incorreto do material consumido. Em alguns locais, como a nossa cidade, ela não tem fábrica de reciclagem de isopor. Então, eles são coletados pelos ecopontos e ficam sob a responsabilidade da prefeitura. E esse ponto também está inserido em fator econômico. Em relação aos tipos de estudo que a nossa pesquisa está caracterizada, a gente pode citar a qual quantitativa, essa abordagem está relacionada aos dados obtidos no teste. Então, a partir dos dados quantitativos, a gente faz uma análise qualitativa. Também tem a abordagem exploratória, a gente
espera explorar, né, o tema a fim de descobrir se a hipótese está confirmada ou refutada. A abordagem bibliográfica, que é denominada pela procura de informações a partir do tema, e também tem a abordagem experimental em relação à coleta de dados, que é por meio dos testes. A pesquisa apresenta a principal abordagem hipotética dedutiva, que consiste na elaboração da hipótese e, posteriormente, sua dedução. A metodologia do nosso projeto elabora os processos utilizados pela elaboração da pesquisa. Teoricamente, a gente tem a participação em mini-cursos ofertados pelo GPIT, que tem como objetivo aprimorar o conhecimento dos pesquisadores em relação à pesquisa científica. A gente tem a elaboração dos textos semanais em relação aos tópicos já definidos no começo do ano, o cronograma, que é o local onde todos os nossos objetivos específicos estão, e o diário de bordo, que é onde estão relatadas todas as nossas discussões e etapas realizadas. É importante destacar que todo o material utilizado no laboratório está organizado em um drive compartilhado. Em relação aos testes, primeiramente, pelo fato da pandemia de não estarmos vacinados, nossos objetivos foram um pouco atrapalhados, mas tomando todos os cuidados, a gente conseguiu fazer o primeiro teste. Ele foi feito no laboratório da ESEBA no dia 8/7, respeitando todas as normas de segurança do local e também da pandemia. Na realização do teste, a gente fez descrições do processo em ficha estruturada por nós, junto com a ficha para cada substância não controlada, sobre os riscos de sua manipulação e medidas de segurança, focado nas variáveis que a gente pretende observar, consequentemente utilizando a norma da BNT e inspirações de outros testes. Primeiro, a gente organizou todos os materiais a serem utilizados, liberamos a quantidade de teste de cada solvente, e em seguida a gente organizou as bancadas. A gente decidiu colocar 3 gramas de isopor filamentado, 3 gramas de granulado e 1,5 quando estavam na mesma mistura, adicionando a todos 10 ml de solvente. Começando pela água rasa, ela tem sido solvente descartada, a gente utilizou ela apenas para obtenção da acetona pura. Ela não teve nenhuma mudança em contato com o solvente, mesmo com a pesquisadora exercendo pressão sobre o isopor. No segundo solvente foi o tiner, ele é o mais diluído e se dissolve muito mais rápido do que os outros. Mas ele estava difícil, ele estava muito em estado líquido e seu uso é problemático, porque é difícil chegar até o ponto de dutilidade. O processo foi muito rápido. No momento em que o isopor encontrou em contato, ele já teve ele já foi dissolvido, né? O solvente ideal para o teste foi a acetona pura. A gente obteve ela a partir da mistura de água rasa em removedor de esmalte à base de acetona. Nesse processo, a gente utilizou as mesmas quantidades de removedor e água rasa e um pouco de água. Esse foi o melhor solvente, não foi tão rígido nem tão líquido. O isopor dissolveu um pouco mais lento do que o processo com tiner, mas mesmo assim teve uma reação rápida. Por curiosidade, a gente decidiu testar também a acetona comum. O resultado nos surpreendeu um pouco, porque ela é solúvel, porém ela só gerou ar entre o isopor granulado e amoleceu um pouco o isopor filamentado. Foi necessária muita força para diluir o isopor, mesmo assim ele só amoleceu um pouco. Depois do teste, a gente armazenou as amostras de acetona pura para observação e compreensão do processo de secamento. A gente utilizou um pedaço de madeira, um papel filme em volta, e a gente depositou essas amostras para realizar a análise. Elas ficaram em observação durante 21 dias, que foi o tempo que elas secaram completamente. E elas apresentaram bolinhas de ar de diversos tamanhos e exalaram um cheiro fraco de acetona pura. Com os resultados do primeiro, a gente foi para o segundo, com o objetivo de analisar a saturação do tiner da acetona pura com os isopores granulados, filamentado e a mistura deles. Dessa vez, acrescentando também a fibra de coco e a fibra de bucha vegetal, sem nenhum processo químico realizado, apenas para observar a junção deles, chegando na conclusão se seria ou não possível agregar essa variável. O teste foi realizado no mesmo local do anterior, no laboratório da ESEBA, no dia 14/9, respeitando todas as normas de segurança local e também na pandemia. Na realização do teste, a gente também fez anotação em relação aos parâmetros já definidos anteriormente ao longo do processo em uma ficha de elaboração própria. E sobre o desenvolvimento do teste, quando a gente organizou a bancada, tudo foi feito ao mesmo tempo para que começasse e terminasse simultaneamente, para que as quantidades de isopor fossem mais precisas. E em cada espaço havia 5 copos, um para cada processo. Primeiro a gente colocou 10 ml de solvente e 3 gramas de isopor, que foi a quantidade delimitada no teste passado. Depois disso, a gente foi adicionando 0,5 gramas de isopor até que não fosse mais dissolvido. Na mistura com isopor filamentado, a gente conseguiu colocar 3,5 gramas no isopor total. Com isopor granulado, a gente colocou 4,4 gramas. E onde tinha os 2 tipos de isopor, foi colocado apenas os 3 gramas. A acetona pura foi o que delimitou a quantidade de isopor nas misturas, ela já não estava mais conseguindo dissolvê-las, por esse motivo a gente teve como resultado amostras não tão rígidas ou líquidas. A gente não conseguiu observar muita diferença dos 2 testes já feitos. E a gente percebeu também que o tiner ficou com um aspecto bem líquido, e existe a possibilidade de inserir maiores quantidades de isopor para que ele fique mais rígido. Ele também ficou grudento, parecido com cola, a gente teve um pouco de dificuldade no momento de fazer a limpeza dos recipientes utilizados por esse solvente.
A partir daí, a gente observou que a mistura com isopor granulado foi a mais rápida e fácil para dissolver, então a gente resolveu utilizar as fibras junto com ela. A gente delimitou uma quantidade de 1,8 grama de cada fibra e 6 gramas de isopor e 20 ml de solvente. Com acetona pura, a gente conseguiu moldar por cima da fibra, já com o thinner não foi possível. Ele escorreu bastante e não ficou tão presente na fibra. Agora, as amostras ficaram em observação e a gente pegou um pouco dos resultados e comparou com as nossas hipóteses. Vale primeiro destacar que o segundo teste é uma categorização diferentemente do primeiro, ou seja, não é porque a acetona pura foi o melhor solvente anteriormente que ela vai apresentar um melhor resultado com as variáveis que são as fibras. Contudo, a gente precisa de um objetivo que seja definido como melhor solvente, aquele que vai ficar mais leve, com capacidade de agregar a fibra na construção do piso. Em relação aos resultados obtidos no terceiro teste, a gente fez a mistura com um padrão de 20 ml de thinner e acetona pura com isopor desgranulado, filamentado e a mistura deles. O thinner, ele conseguiu dissolver 17 gramas de isopor granulado, 19 gramas do isopor filamentado e 16 gramas na mistura dele. A acetona pura, a gente já teve um resultado totalmente diferente. Ele dissolveu apenas 8 gramas do granulado, 7 gramas do filamentado e 6 gramas da mistura. Com isso, as amostras ficaram em análise até que elas secaram completamente, que foi por volta de 30 dias, levando em consideração algumas características como a rigidez. Já no quarto teste, a gente delimitou 20 ml de solvente e 6 gramas de isopor. E após a mistura, a gente colocou em forminhas de silicone e assim como no teste, a gente foi observando os resultados a cada dia. Atualmente, a gente fez 2 testes de molde, o primeiro dia 29/10 e o segundo dia 30/10, no mesmo local dos anteriores. O passo a passo, a gente comprou primeiramente o gesso, a gente utilizou uma caixa de tamanho médio, com as normas da ABNT, fez a mistura de 700 ml de água com 1 kg de gesso, esparramou tudo na caixa, e aí a gente colocou pedaços de madeira por cima, para estar fazendo a elevação dos pisos táteis. A primeira alternativa, a gente conseguiu fazer a mistura com gesso, deixou secar, só que no momento de retirar da caixa o molde, ele acabou quebrando, então a gente teve que ir para a segunda tentativa. Na segunda tentativa, para tentar facilitar a retirada do molde, a gente tentou colocar um papel filme, só que não foi possível, porque ele modelou demais o gesso e ficou muito mais difícil as amostras. Como resultado de teste, a gente teve que o thinner ele é uma mistura que seca rápido, precisa de muito isopor, ou seja, a saturação dele é muito maior, ele vira uma massa mais rígida, uma menor massa e há a possibilidade de molde. Da acetona, ela demora para secar, precisa de menos isopor, uma saturação menor, precisa de menos massa, né? Não, a massa fica menos rígida e é muito difícil o molde dela. E sobre o molde com gesso, foi muito difícil o manuseio dele. Ele seca rápido, porém é muito trabalhoso. Os nossos próximos passos, primeiramente, seria se teria alguma mudança no tempo da secagem das amostras, no caso da intervenção de algumas diferentes temperaturas. E o outro seria se é possível a inserção de PET triturada por ser um material seco e resistente que daria consistência ao piso. E como resultado, até agora a gente tem o presente momento. Os pesquisadores não conseguem responder pergunta de pesquisa, é possível elencar os melhores solventes após os resultados dos testes, e a utilização do piso tático pode ser sim divulgada. O grupo agradece essas avaliações, as bolsas, e é isso. Obrigada pela atenção. Parabéns ao grupo, né, e parabéns pela apresentação também. Muito legal o projeto de vocês. Vou deixar os avaliadores agora dar a palavra, ok? Pode falar, Lauren. Clara, parabéns, viu? Meu Deus, que trabalheira! Fiquei aqui pensando, vocês fazendo esses experimentos, meu Deus. Muito trabalho. A minha pergunta é um pouquinho geral, que eu gosto de saber qual parte da pesquisa que você mais gostou de realizar? Que você faz pesquisa bibliográfica, depois vocês vão para experimento, tem essa parte de escrita no final, né? O que marcou mais para você, que você sentiu mais alegria em fazer?
A nossa pesquisa, desde o começo, ela teve algumas dificuldades, porque a gente começou ela na pandemia, então aquela parte ali do experimento, de ir para o laboratório, foi meio difícil, então a gente ficou bastante tempo na parte mais bibliográfica da pesquisa. Então, eu acho que a parte mais legal, assim, foi quando a gente realmente foi pro laboratório, que deu tudo certo e a gente já sentiu aquele alívio, pronto. Agora a gente tem alguma coisa para mostrar. Muito bom, né? Essa parte, eu acredito, do experimento eu quase não faço, né? Sou mais da área sou da área de matemática, não tenho muito essa vivência no laboratório, mas eu fico encantada de ver essa experiência de vocês e imagino que deve ser muito bom mesmo. Parabéns, tá? Obrigada. Aline? Aline, pode ficar à vontade. Aline? Tá ouvindo, será? Pode falar, Natália, enquanto isso. Beleza, então. Aline, você tá escutando a gente? Sim, é que a conexão agora voltou de novo o sinal. É que a conexão tá chovendo muito aqui. Então deixa a Aline falar, já que ela conseguiu. Não, Aí a sim, vamos conexão aproveitar fica aqui. indo voltando. Assim, que trabalheira mesmo, meninas. Eu olhando, eu me lembrei de algumas partes da minha faculdade também, que eu fiz biologia. Essa parte, né, de laboratório realmente era muito legal, é muito divertida. E quando a gente vê que a coisa começa a dar certo, então parece que fica mais, né, adrenalina, né? Vai, e como eu fico feliz que vocês estão indo nessa vibe da sustentabilidade, que eu gosto muito, eu trabalho muito com meus alunos também, essa coisa da sustentabilidade. A minha questão, assim, a minha pergunta, né, é assim, a questão do piso, né, que nem vocês viram, já não está dando certo, com a fibra aí com a bucha, vocês já pensaram em algum outro material? Então, a gente resolveu escolher o gesso porque era uma coisa que estava ali mais fácil para a gente fazer e a gente já tinha pensado sobre ele, pela parte de molde. Ixi, caiu. A joia Nélia, obrigada, viu? Do resto Não, mas eu quis, eu quis perguntar assim, algum outro material natural, além da bucha e da fibra de coco. Voltei. Então, não, a gente ainda não pensou sobre isso, mas a gente seria um dos próximos testes, né? Travou. Obrigado, meninas, parabéns pelo trabalho, né? Continuem trabalhando, né? E pesquisando. É muito lindo de ver, né? A gente, como já passou por essa fase, essa empolgação, essa adrenalina, é muito legal. A gente, como avaliador, agora vê esse trabalho, e a gente fica sempre com aquele gosto, né? De quero mais, né? É muito bom. Vocês estão de parabéns. Ixi, acho que a Clara está escutando. Será que travou? Para eles lá. Parece que caiu. Tem algumas partes aqui de Uberlândia que tá chovendo forte, né? Tá igual a Aline aqui. Aqui em casa, daqui a um pouquinho antes de entrar, deu uma tempestadezinha boa aqui no Santo, assim. Ixi, acho que dela caiu mesmo. Ela deve tentar sair e entrar de novo, às vezes. Espera um pouquinho. Não, eu só ia fazer uma perguntinha, né? No mais, era algo semelhante ao Dali. Vocês conseguem. Gente, a tecnologia, ela é muito legal, mas ela ainda tem... Depende das intempéries do ambiente. Ao mesmo tempo que facilita, né? Mas quando a gente precisa, ela complica, né? É sempre assim. É impressionante. Tá tocando igual professor, né? Você testa tudo antes. Funcionando. Vamos dar aula. Tá tudo errado. Quem nunca passou por isso, né? Enfim.
Vamos esperar uns minutinhos para ver se ela consegue retornar à sala. Não, tranquilo. Mas de qualquer forma, já eu consegui apresentar, pelo menos. Mas foi muito legal. Mas que bom que não estou sozinha na sensação. Nossa, a gente vai assim, meu Deus, tanto de teste. Nossa, foi, voltou, foi. Mas ciência é assim, né? Fazer ciência é isso. Vai, volta, vai, volta, vai. Eu adoro essa área experimental. Eu acho bem empolgante. No final é bom. No meio Os dos resultados. testes, quando dá tudo errado, nossa. Gente, não, eu sou da biologia também. Não lembro. Não, foi meu orientador de iniciação científica, Oswaldo. Eu lembro que eu tava triste, porque acho que eu não tinha conseguido. O meu tava. Uns resultados, né? Eu tô observando os bichos e falei, não tô vendo nada acontecer. E aí ele chegou e falou assim: 0 é resultado. Né? A Lauren da área da matemática, né? Na matemática, o 0 faz muita diferença também. Né? Então, assim, né, para os meninos que estão aqui, enquanto a gente vê se a colega consegue voltar, ciência tem muito disso, principalmente na área experimental. Às vezes, uma coisa que não deu certo, ela não tem que ser descartada, ela tem que ser guardada, anotada, descrito. Por que que aquilo não deu certo? Porque depois, em outro momento, você vai sentar e vai investigar, vai fazer novas perguntas para entender por que que deu 0. E será que se eu tivesse feito diferente? Que aí aqui entra as novas perguntas, né, as novas variáveis. E se eu fizer diferente? Que foi o que os colegas fizeram lá com o negócio do fio, né, o pessoal lá do robô. E se eu fizer diferente? Será que o resultado vai continuar sendo 0? Né? Então, a beleza da ciência está justamente nisso aí, não descartar o 0, o errado, porque é isso, né? Ele faz parte da aprendizagem. Ou então, né? Será que esse 0 não dá para fazer uma crítica para a teoria e propor uma nova teoria, né? Também tem muitas teorias na biologia que surgiram assim, né? Tinha resultados que deram errado primeiro e depois foi ver e falou, opa, peraí. Né? E é importante também para... Alguém está querendo entrar? Peraí. É importante para outros cientistas também, né? Você publica o seu resultado que deu errado e isso já ajuda no avanço da ciência, porque outra pessoa que for testar algo parecido, ela já vai ver que não deu certo dessa forma e, enfim, vai tentar de outra. É importante, qualquer resultado é um avanço. O pessoal do GPT aí é o pessoal que tinha caído? Do pistácio? GPT. Que acabou de entrar. Ô, Léo, você falou ali fibra de banana ou biomassa, mas qual seria a outra biomassa? Pode ser de tanta coisa. Não, assim, biomassa é a partir, né? Quando você cozinha e tudo. Fibra de banana ela é pura, né? Quando você corta a bananeira. Daí você pergunta pro povo da química, da engenharia, a diferença aí. Isso aí eu sei que tem, agora o que que é, não me Algumas, aperta, não. eu também me lembrei que algumas cascas de árvores, né, tem resinas que podem ser resistentes, né, né, com isopor, de repente, alguma coisa ali de casca de árvores que já contém algumas resinas, também pode dar certo, né? Foi logo que eu me pensei, porque nós, aqui no sul, a gente tem bastante árvores com resina, né? Então, de repente, né, o tipo da resina que tem na casca da árvore, como a da banana, né? A casca que também é bem fibrosa, de repente pode dar certo, né? Na minha cabeça veio isso, né? É que eu não conheço muito a região daí, né? Eu pensei na minha realidade do Rio Grande do Sul, né? Muito legal. Boa tarde. Eu consegui o acesso aqui novamente porque deu um problema aqui no notebook. Não estava conseguindo. Tranquilo. Clara, né? Clara, é você, né? É ela?
Isso. Tá. Faltava só eu falar. Natália, a gente estava aqui falando sobre o trabalho de vocês, aí da Ailton, parabéns, viu, Clara, tipo, a gente sobre o trabalhão que vocês tiveram, e ciência, e falando que ciência é isso mesmo, é teste com uma variável, com outra, vai dar errado, e zero também é resultado, e a gente parte para outra parte disso, enfim, comenta, tenta estudar aquilo ali. A minha pergunta era a seguinte: por que que vocês foram no isopor? Eu entendi que tem a ver com essa questão do descarte, mas já tinha piso tátil feito a partir de isopor, ou isso foi uma ideia que vocês tiveram, poxa, já que, né, tem tanto isopor sendo descartado, bora testar com ele, né? Então, assim, por que que foi o isopor? Ele já é usado, não é? Enfim. A gente tem uma pesquisa passada do nosso grupo de pesquisa que eles utilizaram poliestireno para fazer aeromodelos. Só que acabou não dando certo e a gente utilizou isso no piso tátil. Só que quando a gente foi fazer essa revisão bibliográfica, a gente achou muito pouca coisa em relação ao piso em si. Você for pesquisar, tem pouquíssima coisa falando sobre isso, então relativamente não tinha nenhum projeto já pronto sobre o piso tátil de outras maneiras. Entendi. Mas o piso tátil atualmente ele é feito de concreto, não é? Tá. Não, beleza, era só para ver se já tinha esse entendimento, então. Então, tá certo. Obrigada, viu? Aí tem o Léo querendo falar. Eu que agradeço. Clara, posso fazer uma pergunta chata? Como biólogo, eu sou ambientalista, eu tenho uma preocupação. Pensando depois do projeto, vamos dizer assim, no piso tátil funcionando, né? Porque isopor, ele é um plástico. Será que esse piso tátil, no uso, né? O piso, ele não ia virar microplástico? Que contamina a água? Como é que a gente lidaria com isso? Não é para você responder agora, não, é para você pensar, assim, se nesse conceito da gente de sustentabilidade, de reutilizar o isopor, não seria pior transformando ele em microplástico do que outros usos? Então, o nosso projeto tem a ver com isso, né? Porque o piso tátil ali, quando ele estraga alguma coisa assim, ele é descartado de maneira incorreta. Então, a gente utilizaria essa mistura, que seria com solvente, e fazendo o piso tátil com essa mistura, a gente conseguiria depois que ele estragasse, acontecesse alguma coisa, a gente o refazer. Então, colocaria a mistura novamente e aí a gente refazeria, arrumaria o piso. Então, meio que viraria um ciclo ali. Então, ele não seria descartado mais de maneira incorreta. Mas, por exemplo, na erosão com o uso, das pessoas passando e quebrando ele, o que ia ficar? Para onde iria o resto do piso que foi quebrado, assim, que não foi reciclado? Então, por exemplo, tem um desgaste, igual o piso normal, igual o piso de escola. Todo dia passa 300 alunos lá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E daí o piso vai gastando. Normal. Até, se você olhar até a escada de escola, ferro, escada de ferro, escada... Então o isopor provavelmente também iria gastando, né? Para onde será que iria esses pozinhos de isopor com os desgastes naturais? Então, tipo, a gente não tem controle sobre isso, né? Porque tudo que acontece vai ter alguma coisa assim em relação a isso. Mas, tipo, seria um tempo muito menor que o isopor, tipo, que o plástico ali do piso mesmo. Interessante. Massa. Obrigado. E parabéns, Clara. Trabalheira, ó, te falar, deve te dar uma canseira boa esse projeto. Parabéns. Alguém quer fazer mais uma observação sobre o trabalho?
Ok, esse era o último trabalho que a gente tinha para hoje. Às 7 horas tem uma roda de conversa que o tema é Feiras de Ciência, Oportunidades de Aprendizado. Então, vocês estão convidados a participar com a gente. E é isso, não sei se o Adevailton vai entrar aqui, eu acho que não, provavelmente. Já passou. Passou, né? Não, ok. Então, é isso, muito obrigada pela presença. Tchau, gente. Parabéns a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Parabéns. Parabéns a todos, continuem com o trabalho aí, até a próxima, um prazer. Parabéns, gente. Tchau, tchau. Continuem. Show os trabalhos de vocês. Tchau, Assim, pessoal, muito obrigado. Tchau. Falou, pessoal, tchau, tchau.